Paulo. Esto es verdad. Es tragicómico, mas es verdad. El 3-5-2 hoy foi o esquema táctico talvez mais ganhador da história do clube. Né? Estamos de acordo? Quando você tinha 15 anos, 14. Isso. Sabe como começou? Sabe? Não sabe? Com quem começou? Com Rojas, não? Sim, senhor. Por quê? Eu cheguei a São Paulo, obviamente muito criticado. Eu já falei com Milton Cruz esto e Milton me autoriza a falar publicamente. Eu cheguei a São Paulo muito criticado, obviamente, porque realmente ninguém me conhecia. São Paulo de Rogério Ceni, Luis Fabiano, Kaká, enfim, Ricardinho. Não ganhava e o presidente tinha pedido um zagueiro com força, né, com raça, para dar esse diferencial ao elenco que já era muito bom. E caí eu com uma luva, com uma luva não, com um paraquedas. Uma luva não, paraquedas. Paraquedas que virou uma luva. Não, paraquedas. Quase. Então foi muito criticado, obviamente, né? Muito criticado. Inclusive o treinador não me pediu. Osvaldo Oliveira, nada contra ele, não me pediu e quase que não me deixava treinar as primeiras semanas, né? Jura? É lógico, sim. Então fiquei muito marcado aí por ser o jogador do presidente, do Marcelo Portugal Gouveia. Que de fato eu fui, porque foi ele que me contratou. No jantar, né? Numa entrevista de trabalho. Porque o seu empresário não chegava, né? Porque o Figueiredo falou para mim, se a gente mostra seu vídeo, não tem chance de chegar a São Paulo. Vai ser o seu caráter que vai te então, colocar lá, né? E aí o Marcelo me contratou. Então aí o Osvaldo foi demitido por malos resultados. Mas ficou aquele negócio em São Paulo, que ele foi demitido por não me escalar a mim, que era o jogador do presidente. Então, assumiu Milton e Rojas, né? Aí o Milton e Rojas estavam com aquele rum. Então, falei, isto é verdade. Falei, bom, vou colocar este gringo um jogo por la dúvida, né? Ele achava que ia jogar um jogo e que ia ir mal, porque não estava preparado realmente, estava muito novo, né? E aí colocou 3 zagueiros. E ele brincando falava, Milton, é para que um marque o outro, porque... Lógico, eu como uruguaio... Quem eram os 3 zagueiros? Naquele momento era eu, Jean e Júlio Santos. Então foi a primeira vez que aconteceu quando eu estreiei. Mas claro, eu realmente... Primeiro que eu entendia o que estava acontecendo, né? Eu sabia que era um jogo para me queimar e não jogar nunca mais. Então me aferrei àquela oportunidade a morrer. E eu, taticamente, o uruguaio tem uma vantagem. Naquele momento, o brasileiro hoje está mais equilibrado, que taticamente e defensivamente tem uma escola muito melhor. Tecnicamente não, mas taticamente sim. Então eu entendi o que está fazendo. Então eu entendia, eu sabia como... Em que sentido, taticamente? Que você sabe se posicionar, sabe como posicionar um companheiro, sabe como pressionar, como recuar, como fazer a linha de impedimento, onde colocar um mediocampista, como marcar uma bola cruzada. Não é só duelo personal, você sabe se ubicar. Então quando me colocaram no meio da zaga, eu já dei o primeiro dia, sem nenhuma instrução de ninguém, eu sabia o que eu tinha que fazer e o que meus companheiros tinham que fazer para eu não ficar exposto e não ir mal, né? Então, o primeiro jogo com 3 zagueiros, que foi por Milton Cruz e Rojas, que começava o sistema. Em princípio, por meio do presidente, isso é a verdade. 0-0. O segundo jogo, 2-0. O terceiro, 1-0. O quarto, e eu e eu não dava margem nenhum, porque eu sabia que ao mínimo erro não jogava mais. Sim. E foi assim, São Paulo passou a ser um time bonito de jogar, um time firme, e pum, e foi indo. Acabou sendo um sistema que se jogou por 8, 9, 10 anos, que ganhou tudo, e que depois saía um jogador, entrava outro, e era a mesma coisa. Impressionante. Quando se fala muito de futebol, se fala de planejamento, de visualização, é muita coisa por azar. E acaso, né? Acaso, ou intuição do momento, uma intuição. Sim. E aí vai indo. Então, tem muita mentira ou muita verdade a meia. Futebol é inexplicável. Enfim, mas essa é a verdade de como começou o 3-5-2. E é curioso, Lugano, porque eu lembro que nessa época o São Paulo trouxe o Ameli, zagueiro argentino. Eu entrei por ele. Exato. O Ameli veio, foi expulso nos 2 primeiros jogos e saiu. Mas aí não é 3-5-2, aí era 4-4-2. 4-2-2-2, né? Então ficava muito exposto. Muito exposto. Porque sempre os laterais brasileños normalmente têm fama de apoiar muito bem, mas não recuar também. Sim. Então, nós com 3 zagueiros, a gente entendia como fazer que nossos laterais alas pudessem atacar e nós sempre ir pressionando em ataque, fechando espaço, quando tem que fazer falta faz, se tem que recuar na área, bola aérea a gente não perdia.
Então a gente entendia isso, praticamente entendia muito bem. Eu era o líder disso aí, Sim. mas ninguém me ensinou, foi a escola do Uruguai que eu apliquei Olhar. aqui Aham. e obviamente mudar um pouco o jogo de São Paulo técnico a um jogo um pouco mais Físico. físico, viril, Competitivo. contagiar isso. Então esse foi o começo real do planejamento. Do 352, que por causa 352. disso tá aqui nesse quadro. Mas é curioso, 2002, então, quando você jogou com o Oswaldo, era 2002, certo? 2002. Aquele time do São Paulo que ganhou 10 partidas seguidas, era Reinaldo, Luiz Fabiano, Kaká, Ricardinho, Nossa. e aí perdeu do Diego, Sim, Robinho sim, dos Santos, etc. É curioso, porque eu acho que eu falo por todos os São Paulinos presentes aqui e na live, que aquela zaga lá atrás, tem muitos zagueiros que não eram tão ruins, mas por ser bom pra expostos, caramba. Por ser eles exposto, ficaram... lógico. Jean, Júlio Santos, Wilson, Reginaldo Cachorro... Não, Edmilson, Pepe Ameli, enfim. Aí, E aí você mudou, e depois veio uma linhagem de zagueiros só, meu. Miranda, Alex sim, sim, Silva, sim. Breno... André Dias, André Dias. jogou pra caramba, Pirulito, Pirulito, Alex Silva. é absurdo. Caramba, bom, Fabão. Fabão. É de Carlos, Alex Ele aí Cruz. também, sim, É. sim. É muito a causa do sistema. Isso. Muito o sistema que a gente inventou, praticamente, né? Inventaram. Com grande planejamento. É, com grande planejamento, exatamente. Não foi acaso, foi planejamento.